Uma vez concluída a instalação, vocês conseguem acessar no localhost 2.3000 a aplicação rodando. Vocês criaram ela no vídeo anterior e rodaram o npm start para startar a aplicação. Pois bem, o que nós faremos agora é criar uma nova aplicação em cima dessa fonte. Nós vamos fazer uma aplicação simples, porque nós vamos usar o mínimo de HTML, não vamos usar Bootstrap e vamos usar comandos mais simples do JavaScript. Uma aplicação React profissional, em geral, utiliza, além do HTML, um framework que é o Bootstrap, e do JavaScript utiliza os recursos mais modernos da linguagem. Utiliza recursos de filter, map, for each, atribuição por desestruturação, uma série de recursos que facilitam a programação, mas são recursos sofisticados. Então, para aprender uma aplicação profissional em React, via de regra, você precisa aprender HTML, Bootstrap, JavaScript, alguns recursos avançados do JavaScript e o React. Nesse mini curso, o que nós faremos? Nós tentaremos construir uma mini aplicação React utilizando o mínimo que pudermos de todas estas outras ferramentas. Vamos usar o mínimo do HTML, não vamos usar o Bootstrap, vamos usar o mínimo do JavaScript, para podermos nos concentrar em mostrar coisas de React, mesmo que você esteja começando do zero. Eu não tenho nenhum conhecimento de HTML, conheço muito pouco de lógica de programação, JavaScript, mas estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui no React. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Essa aplicação, no meu caso, eu criei como MyApp. E eu abri aqui num editor que é o Sublime, em React MyApp. Poderia usar qualquer outro editor. Se você não tem, mas eu não sei, eu não utilizo IDEs, não... Pode usar até qualquer editor que permita editar um arquivo texto, inclusive o bloco de notas do Windows. No MyApp, há uma série de pastas. Nós não vamos nos preocupar muito com elas, exceto pela pasta source. E nós vamos, no primeiro momento, olhar apenas este código aqui, index.js, que está aqui. E, na verdade, nós vamos começar removendo coisas que não nos interessam. Este código ele tem alguns elementos que são essenciais para o funcionamento do React, em especial o import React e o import React DOM, certo? Não vamos entrar a fundo no mérito do que são, mas basicamente esses comandos importam as bibliotecas do React para que você possa criar uma aplicação React. Já esse aqui, import index.css, import app, import report web vitals, eu vou remover. Se eu salvar, ele vai dar um erro porque ele precisa do import app. Mas quando eu removo aqui, ele não precisa mais. Eu vou aqui escrever o meu primeiro código, que é um código Olamonto. E vou remover mais isso aqui. Então ficamos com um esqueleto básico no index.js que não está chamando nenhum dos outros arquivos. Eu removi as importações. Eu tenho apenas aquilo que é necessário ao nosso React. Eu salvo. E aí agora, quando eu salvo aqui, automaticamente é atualizada a minha página. Ela pode demorar um pouco em alguns instantes. Então, se você salvou e nada aconteceu, você pode olhar e principalmente vir na linha de comando. Por exemplo, aqui ele executou, ele compilou com sucesso. Eventualmente pode aparecer, está compilando ainda. Então tem que aguardar alguns minutos e aí ele atualiza aqui. A partir daqui, a primeira vez pode demorar, mas depois costuma ser rápido. Por exemplo, coloquei uma exclamação, botei para salvar e ele já atualizou aqui. Ou seja, o que eu escrever aqui, aparece. Salvo e está aparecendo aqui. Então, estou mexendo no meu fonte e ele atualiza a minha página. Então, agora nós vamos começar a criar efetivamente uma aplicação React aqui para ser mostrada desse lado. Bom, estes aqui são comandos de importação. Este aqui na linha 4 é um comando que nós não vamos mexer, mas basicamente utiliza códigos do JavaScript para vincular ao que se chama de um identificador, um ID da página HTML. Nós não vamos lidar com a página HTML, mas só para mostrarmos, eu entro aqui em Public, nós temos um index.html, que tem alguns códigos de HTML que não são relevantes nesse momento, e tem aqui um comando, uma tag do HTML. Nós vamos ver um pouquinho de tags do HTML enquanto vamos construindo nossa aplicação React. Mas, em essência, essa tag
tem um atributo que é ID, e ele coloca como root. Isso serve para identificar que este aqui é um elemento do HTML que é identificado como root. Então, nós não vamos mais voltar para essa página, mas ela é utilizada, e este uso do root é usado aqui nesse getElementById, pega o elemento pelo ID, que recupera aquele elemento que foi marcado como root. Uma aplicação típica React pode ter apenas um único código HTML que, como é o caso aqui, que tem um identificador como root. Mas outros tipos de aplicações HTML, principalmente se você já tem uma página existente, você pode simplesmente ter um elemento que tem um identificador e é aquele elemento que é controlado por toda a parte React da aplicação. No caso aqui, toda a aplicação vai ser escrita dentro do React. E como ele é escrito? Aqui, em seguida, ele tem o próximo comando root.render, que tem esta tag, este fechamento de tag. Isso são tags que normalmente são tags do HTML. Essa aqui não é do HTML, é do próprio React. Nós vamos ver sobre isso. O React utiliza uma linguagem chamada JSX, que é semelhante, mas mais poderosa que o HTML. Então, por exemplo, o HTML em si utiliza o que se chama de tags. Por exemplo, P e /P é uma tag HTML de parágrafo. Então, em tudo que está entre o P e o /P é um parágrafo do HTML. Eu posso ter dois. Por exemplo, parágrafo 1 e parágrafo 2. Quando eu salvar, ambos vão aparecer lá, um embaixo do outro, porque são dois parágrafos. Eu posso ter outros comandos do HTML aqui, como o H1. O H1 vai colocar como um título dessa página. Então, parágrafo 1 aparece mais forte e de uma fonte maior do que o parágrafo 2. Mas eu também tenho outros comandos que não são os do HTML. Na verdade, comandos que eu crio, tags que eu crio. Por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma tag chamada app. Eu sempre preciso, no JSX, quando não é uma tag como o H1, que tem um /H1, quando é uma tag que está sozinha, por exemplo, essas tags que eu crio aqui, app, eu preciso sempre colocar essa barra aqui, senão ele vai dar erro. Mas o que é esse app? Isso é algo intrínseco ao React? Em termos, o app, na verdade, ele é uma tag que ele utiliza, que ele precisa ter uma função ou uma classe associada. Vamos tentar ver o que é isso. Vamos criar uma função, porque se eu não criar, se eu só salvar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro. Ele diz, app não está definido. Ou seja, o app não é uma tag do HTML, é uma tag do JSX, mas é uma tag do JSX que eu preciso vincular a uma função. Função é um conceito básico de JavaScript e da maioria das linguagens, em que eu crio algo que faz alguma coisa. Por exemplo, eu posso ter uma função que imprime, que faz um cálculo, etc. No React, essas funções, eu vou criar uma aqui em JavaScript, function. Eu uso uma palavra reservada function e o nome da função. Então, esta é assim que eu crio uma função em JavaScript. Eu crio a função app. Quando eu salvo, ele para de dar erro. Ele não fez nada, ele continua igual ao que estava antes, mas ele parou de dar erro. Por quê? Porque agora esta tag app tem uma função app. Pois bem, esta função app, se eu retornar alguma coisa, quando eu salvo, esta alguma coisa aparece aqui. Por que aparece aqui? Porque justamente o app é uma tag que vai chamar uma função ou uma classe, que nós veremos na sequência, mas vai chamar uma função e vai exibir o que for retornado dessa função. Não só isso. Aqui eu estou retornando, com o comando return da função, um olá mundo. Mas eu posso aqui retornar usando essa mesma sintaxe de JSX. Ou seja, eu posso ter aqui H1, título, /H1. E aqui eu vou, inclusive, remover esse aqui. Então, quando eu salvo agora, vem aqui título. Observa,
Aqui, nesta estrutura, eu não tenho título. Eu tenho parágrafo, que é um parágrafo, e eu tenho app. Automaticamente, o React chama a função app e automaticamente essa função app retorna h1 título barra h1. E aqui eu estou usando essa mesma linguagem JSX que eu estou usando aqui. Logo, ela tem o mesmo recurso. Eu posso, por exemplo, retornar h1 e aqui título. Por padrão, no React, as tags do React nós usamos com a primeira letra maiúscula. O padrão do HTML é a tag inteira minúscula. Então, quem olha já sabe, isso aqui é a do HTML, H1. Opa, essa aqui é uma tag do React. Logo, ela precisa, por exemplo, porque ainda não vimos classes, ela precisa, por exemplo, de uma função. Se eu salvar aqui, ele vai dar aquele mesmo erro de antes, só que agora título não está definido. Eu venho aqui e crio o function título. E aqui eu posso retornar, por exemplo, título. Ok? Agora voltou tudo a funcionar. Bom, então nós já estamos percebendo que eu consigo construir uma página HTML, uma página que aparece aqui, usando tags que eu vou criando. E essas tags, à medida que eu vou criando, eu preciso ter uma função, ou uma classe, mas uma função associada àquela tag. Essa função pode retornar, por exemplo, uma string, mas ela também pode retornar outras tags, e essas outras tags vão chamar outras funções. Pois bem, então nós vamos começar agora a construir a nossa aplicação. Eu tenho app aqui, que é a minha função app. Essa função app, na verdade, eu vou retornar duas coisas dela. Eu vou retornar um componente, isso é no React, o app é chamado de um componente, e esse componente vai retornar dois outros componentes. Um que simplesmente tem um botão e o outro que simplesmente tem um texto. É só isso que nós vamos fazer aqui. Como que eu faço isso? Eu vou criar os dois componentes. Aqui, o que eu estou fazendo? Já vou mostrar para vocês. Na verdade, vou primeiro gerar o erro para vermos o que eu estou fazendo. Quando eu tenho mais de uma linha, eu preciso retornar entre parênteses. Vocês podem ver aqui, o render está fazendo isso, o return também está fazendo isso. Eu estou colocando entre parênteses para ele saber, porque agora eu vou botar várias tags dentro desses parênteses. Só que eu vou criar, então, a tag botão e a tag retorno. Por enquanto, eu vou... Bom, primeiro eu tenho que sempre botar aqui, barra. E por enquanto, eu vou criar aqui, então, o function botão e o function retorno. Um eu vou chamar de retorno, o outro eu vou chamar de botão. E vocês viram aqui, até a própria cor já está diferente do padrão. Porque quando eu salvar, ele vai gerar um erro. O que ele está dizendo? Ele basicamente está dizendo que o JSX, tudo tem que estar dentro de uma tag principal. Eu posso, por exemplo, criar uma tag, a gente já viu o parágrafo, certo? Eu posso ter um parágrafo. No momento que eu fizer como parágrafo, ele volta a funcionar. Botão, retorno, tudo dentro de um parágrafo. Pode-se colocar outras tags do HTML, por exemplo, div. Div é outra tag do HTML. Tudo bem, ele aceita também. Posso botar H1, que a gente já viu. Mas se eu não quiser nenhuma tag, bom, se eu tirar tudo, ele dá erro. Ele precisa ter duas tags. Mas eu não quero. Tudo bem, você pode ter uma tag vazia. Ele não vai gerar nada no HTML, mas serve para o React aceitar o JSX, na verdade, aceitar que, ok, entre o vazio e o fechamento de vazio, eu posso ter várias tags. Eu tenho a tag botão, a tag retorno. Então agora, a tag botão eu vou usar para o quê? Para criar um botão. Eu vou criar um button. Observe que estou usando minúsculo, porque na verdade este é um código do HTML. E aqui com o button eu vou chamar de clique aqui. Salvei. Agora eu tenho o botão clique aqui. E retorno eu vou colocar como
um parágrafo, contador igual a 0. Então, agora eu tenho um clique aqui e um contador igual a 0. Estou com uma aplicação React com 2 elementos. E observa como eu vou construindo isso com essa estrutura aqui. O que eu quero fazer agora? Eu quero que quando eu clicar no botão, o meu contador vá subindo. Certo? E agora nós vamos ver como que fazemos isso em React. Uma aplicação React, como que nós fazemos isso? E isso nós vamos deixar para o vídeo seguinte. Neste vídeo, fechando o vídeo, o que nós temos é uma aplicação React que tem um componente app. Esse componente app chama dois outros componentes, botão e retorno. Botão é um componente que tem um botão, retorno é um componente que tem um parágrafo. E agora, no vídeo seguinte, nós vamos colocar funcionalidades nestes elementos.